What's up guys, eu sou o Teacher Henrique e você está no Teacher, I Have a Question. Bem-vindos para mais uma aula de inglês aqui no canal. Aqui no canal a gente sempre fala sobre gramática, vocabulário, pronúncia e tudo mais que envolve o aprendizado de língua inglesa. Se você precisa de dicas de como desenvolver cada uma das suas habilidades, baixe aqui o nosso e-book gratuito Toolbox Ferramentas para o seu inglês e você vai ver seu inglês decolar, tá bom? Também segue a gente lá no Instagram ou no Facebook ou nos dois. Entra no nosso grupo do Facebook para aprender inglês com a gente. Hoje eu vou falar sobre 4 palavras que são muito comuns quando a gente fala sobre viajar. Elas são as palavras que mais aparecem e tem uma palavra bônus para você. Bora para a aula? A primeira palavra é travel. E a gente vai usar essa palavra toda vez que a gente quiser falar sobre a ação de viajar. Então, eu viajo para a casa dos meus pais todo mês. Vai ser travel. Então, toda vez que for o verbo, a gente vai usar travel. As outras palavras a gente vai evitar de usar como verbo, porque elas têm um significado que é um pouco diferente. Elas são usadas, na maior parte das vezes, como outros tipos de palavra. E a gente vai ver depois. Então, vamos lá. Travel. I've never traveled abroad. Então, eu nunca viajei para o exterior. A gente pode usar o travel como um substantivo. Geralmente, ele é incontável. Ou seja, não vai levar o S. Então, por exemplo, travel nowadays is much faster. Então, viajar hoje é mais rápido. The price includes travel and accommodation. O preço inclui viagem e acomodação. A gente também pode usar o travel como um adjetivo. E aí, nesse caso, ele vai antes da palavra ou do substantivo que a gente está falando. Então, por exemplo, the travel agent is always late. Então, o agente de viagens está sempre atrasado. Ou ainda, the travel agency called, they asked you to go pick up the tickets. A agência de viagens ligou, ela falou que é para você ir lá buscar as passagens. Então, dessa forma, a gente viu que a gente pode usar o travel como verbo, como substantivo e também como adjetivo. Agora, a gente vai para a nossa segunda palavra, que é trip. Trip é uma palavra muito usada e algumas pessoas confundem bastante e tentam usá-las como verbo. Mas, na verdade, trip como verbo vai significar tropeçar. E a gente não quer dizer I tripped to São Paulo. A gente vai usar trip para falar sobre viagens curtas e geralmente que tem um propósito. E aí que vem as expressões business trip, viagem a negócios, ou leisure trip, viagem a lazer. É importante a gente lembrar que quando a gente vai usar trip ou business trip, leisure trip, a gente sempre vai usar to go on a business trip or to go on a leisure trip. E dessa forma vai ficar bem certinho e cuidado, porque isso é um collocation. Se você usar um outro verbo, talvez não vai dar certo. Um exemplo com trip então seria: For my birthday, I want to go on a trip to Hawaii. Para o meu aniversário, eu quero viajar para o Havaí. Então, vai ser uma viagem curta, só de lazer, tudo mais. E é isso. Outro exemplo seria: Oh, I'm sorry, she's not here. She's on a business trip. Ah, desculpa, ela não está aqui. Ela está numa viagem a negócios. A nossa terceira palavra é journey. Journey vai ser usado quando a gente está falando de uma viagem geralmente longa, onde a gente quer dar ênfase nesse percurso que a gente percorreu, tá? Basicamente que ela foi longa ou grande. E você pode dizer: The journey was long. It took us 10 hours. A jornada, a viagem foi longa. Levou 10 horas. Você pode perguntar: Did you have a good journey? Você teve uma boa viagem? Bem importante, aqui a gente também vai usar to go on a journey, né? Para ir em uma viagem, digamos assim. A quarta palavra é voyage. Voyage é uma palavra que também é um substantivo. A gente vai usar voyage raramente porque ela tem uma ideia, uma conotação um pouco poética demais e formal demais. Então a gente não precisa realmente usar essa palavra. Mas ela vai fazer referências a viagens pelo mar ou pelo espaço. The ship sank on its maiden voyage. O navio afundou na sua primeira viagem. Their spaceship will take them on the voyage of their lives. A aeronave deles vai levar eles na viagem de suas vidas, né? Mas é sempre como substantivo e não como verbo. Alright? E a gente vai para a nossa palavra bônus. A gente também pode usar tour para falar de quando a gente está viajando. Não é exatamente viajar, mas está ali dentro desse grupo de palavras que representam movimentos e tudo mais. Então, tour, ele vai ser usado da mesma forma que a gente usa em português, basicamente. O que é um tour? O tour, ele é uma viagem, um journey, que você para em vários lugares. E aí você pode falar sobre o seu tour de algumas formas. Você pode usar a palavra tour
como um substantivo, como na seguinte frase: We went on a tour of Italy. Preste atenção, aqui a gente também está usando to go on a tour, só que daí no passado vai ficar went on a tour. E a gente pode usar tour como verbo, e a gente vai fazer dessa forma: We toured the north of Thailand for 2 days. Então a gente deu um tour, fez um tour pelo norte da Tailândia por 2 dias, ok? Então, gente, é bem facinho de usar essas palavras. Se vocês quiserem, deixem aqui, me contem aqui embaixo qual foi a última viagem que vocês fizeram e qual foi o último tour que vocês fizeram. Estou ansioso para saber por onde que vocês andam viajando. Se vocês nunca viajaram, deixe aqui nos comentários para onde vocês gostariam de ir na primeira viagem de vocês. Se vocês gostaram da aula, deixem um like de vocês, compartilhem, comentem, mandem para os amigos de vocês. Me deixem saber que vocês estão gostando das aulas que eu estou fazendo. Alright? Thank you for watching. I see you around. Bye bye!